Oi, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Lembrando a você que você é imagem e semelhança do Criador. Nós somos imagem e semelhança do Criador. E nada nem ninguém pode mudar isso. Amém? Olha, a passagem de hoje nós vamos falar sobre o tema somos como Judas ou somos como Jesus? Como é que é isso? De que formas temos agido, né? Ora somos como Judas, ora somos como Jesus, ou temos nos inspirado exatamente como Jesus era. Temos feito exatamente como Jesus faria ou fez. Judas, em Mateus 26, né, ele traiu Jesus, né, por 30 moedas de prata. E aí, nesse contexto todo, ele fez isso porque ele havia criado expectativas e de que Jesus fizesse uma revolução. Deveria ser um progressista, algo assim do tipo. E ele queria, na verdade, uma revolução política, econômica, algo nesse sentido. Quando ele viu que Jesus se preocupava com o reino dos céus e com a salvação das nossas almas, ele então aí se frustrou, né? Ele criou uma imagem de Jesus totalmente distorcida do verdadeiro eu de Jesus, da verdadeira essência, né? Que era a essência do Pai. O plano de Judas era ter uma vida satisfatória somente aqui na terra. Essa era a visão dele, uma visão terrena. E muitas vezes a gente tem somente essa visão mesmo, não é verdade? E aí então ele traiu Jesus porque teve suas expectativas frustradas, né? E aí ele viu que mesmo assim Jesus percebia seu caráter, mesmo assim Jesus o tratava bem, o chamava de amigo, tal, mas aí deu ruim. Jesus foi crucificado, né? Jesus foi machucado, humilhado, né? Acusado, espancado, crucificado. Judas, vendo tudo isso, ele se sentiu mal, foi tomado por um remorso, porque a intenção dele não era exatamente aquela. Mas a Bíblia diz que o inimigo entrou em sua vida, né? Mas tirando esse aspecto demoníaco, levando para a questão emocional e psicológica, nós vemos que Judas ele era uma pessoa que não tinha domínio próprio, né? Em Gálatas 5 fala disso, não é isso? E ele não tinha autogestão, né? Eu sou educadora e é uma das coisas que muito a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, vem falando a respeito das 10 competências gerais, é falando da questão da autogestão da emoção, da consciência, né? E quanto que isso, né, deve ser tratada, tanto do profissional educador quanto das crianças, dos alunos, para que a gente diminua, consiga eliminar essa cultura de violência que vivemos atualmente, né? E que as pessoas ainda querem viver naquela coisa do código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. E não é bem assim, né, gente? A gente tem que aprender a tolerar certas coisas, a vigiar no que a gente fala, no que a gente faz, porque tudo tem consequências. Aí já pensou se todo mundo sai por aí dando tapa porque levou um tapa, acorda todo mundo, acaba todo mundo com o pescoço torto, e aí para desentortar tem que dar outros tapas, e enfim, vai dar no quê? Acaba todo mundo morto, todo mundo aleijado, todo mundo torto, todo mundo machucado, e ninguém sai feliz da história. Só naquele momento. E a paz não é construída com guerra, né? Na minha opinião, não existe paz baseada em guerra. Conflitos, né, são necessários em muitas situações, mas os conflitos muitas vezes podem ser resolvidos no diálogo, não na guerra, na morte, na destruição. Mas enfim, a questão toda era que Judas ele tinha uma guerra interior, ele tinha um conflito interior, uma questão de identidade que fazia com que ele fosse aquela pessoa inconstante, que não mediu as consequências de seus atos, né? E aí então quando ele foi tomado aquele desconforto, porque viu o resultado de suas atitudes, ele então com aquela voz de autossabotagem, aquela voz de autopunição, acabou tirando a própria vida. Ele ainda tentou devolver o dinheiro, né? Mas
não aceitaram, né? No capítulo 27 de Mateus fala disso, mas não aceitaram, então ele com aquela voz maligna dentro dele, ele acabou tirando a própria vida. Você acha que se ele tivesse agido diferente, ainda que tenha traído a Jesus, Jesus não teria, após a sua ressurreição, perdoado a Judas, assim como ele perdoou a Pedro, que o negou 3 vezes? Com certeza, com certeza. Porque independentemente de Judas, o que aconteceu a Jesus já estava escrito, era profético, né? Então, assim, foi a glória das nossas vidas, foi saber que Jesus morreu naquela cruz para que nós, povos não judeus, pudéssemos ser alcançados. Mas o caráter de Judas, a inconstância de Judas, nessa situação toda, revela a falta de autogestão emocional, a falta de autoconsciência de seu eu, né, que é o autoconhecimento, a falta de consciência social, né, a falta de empatia, a falta de solidariedade, a falta de se colocar no lugar do outro, né, a inabilidade com as relações e todas umas outras incapaz de tomar as decisões medindo as consequências. Então todas essas questões todas fizeram de Judas uma pessoa fracassada. Aí eu volto para a educação, por exemplo, né? Eu estou atuando como coordenadora, né? Mas sempre fui professora e tenho isso no sangue, tenho isso na história da família e tal. Minha mãe é professora, né? Minha sogra foi professora, a mãe dela era professora, enfim. Minhas irmãs, né? Uma irmã minha é professora também, tá? Outros familiares. E aí o que acontece? Uma dessas minhas histórias como educadora, ano passado, por exemplo, eu consegui pegar uma criança que ele tinha um histórico de violência em sala de aula, de indisciplina, de inconstância emocional muito grande, e ele não conseguia, com 13 anos, não sabia ainda ler e escrever nem mesmo o próprio nome, né? E era uma questão de muita inquietação entre os professores, porque não conseguiam. Até que eu orando, buscando ao Senhor, pedi ao Senhor estratégia, sabedoria. E aí, numa dessas nossas intervenções, eu falei, não, esse menino não vai ficar de fora. Então, vamos lá. Eu atuando como coordenadora nessa escola, fui até essa criança, né, após o diagnóstico. Isso foi logo no início do ano, tá, gente? Eu só sentei com as professoras para saber o histórico das crianças, o motivo daquela situação, daqueles resultados. E aí a gente viu que, conversando com ele e tal, depois disso aí tudo, eu e ele sozinhos, então eu perguntei, foi o que Deus, foi o app que Deus me deu. Pergunte a ele qual era o sonho dele, eu perguntei, qual é o seu sonho? E ele me falou, tia, eu quero aprender a ler e escrever, todo mundo sabe, menos eu, todo mundo diz que eu sou burro, e eu sou burro mesmo, tia, as coisas não entram na minha cabeça, ele batia na cabeça. Aí eu falei assim, é por isso que você fica com raiva e bate todo mundo? Aí eu perguntei, na sua família todo mundo fala assim com você? Fala. Você tá vendo que tudo tem uma raiz? Aí eu volto para Jesus, cara. Você lembra que Jesus, durante a ceia, falou com Judas, vai, amigo? E quando lá ele já estava no campo, lá já para orar, né? Onde Judas levou aqueles soldados ali e o beijou, Jesus chamou novamente de amigo? Jesus era falso por ele ter chamado Judas de amigo? Não, porque a atitude de Judas não muda a essência de Jesus. Era Judas que tinha uma essência ruim, conturbada, mas provavelmente Judas, com todo esse histórico, se a gente for fazer uma análise psicológica e emocional dele, né? Eu também tenho formação em psicomotricidade. A gente percebe que ele tem um histórico ali, com certeza, uma raiz de palavras bloqueadoras, palavras de derrota, de fracasso, né? Palavras de sabotagem da identidade, do eu, do caráter, da personalidade dele, enraizadas lá na infância, provavelmente na sua família, nas suas amizades. Sabe, gente, todo mundo tem uma raiz, tudo tem uma explicação, não justifica. O que Judas fez não se justifica. O que nós fazemos de errado contra as pessoas não se justifica, mas se explica.
E aí, com base nisso aí, no momento, meus olhos encheram de lágrimas, porque ele começou a chorar, e o histórico dele, a gente acaba, na hora que, na situação, a gente acaba mesmo se envolvendo. Eu me controlei, claro, porque não era, o meu momento ali era como profissional, né? Mas ali, de qualquer forma, a gente conseguiu fazer uma intervenção, conseguiu ter sucesso. Ele terminou o ano lendo e escrevendo, não com proficiência, né? Ainda no processo naquele alfabético fase 1 ainda, com alguns erros ortográficos, às vezes não lia direitinho, não conseguia, né, na sua alfabetização matemática também. Ele ainda estava progredindo, mas já tinha dado um passo. Para quem não conseguia nem ler, nem escrever nenhuma palavra, foi um avanço muito grande. Ele já conseguia ler e escrever pequenas frases, né, e fazer pequenos cálculos, lógico com ajuda, mas conseguia. Porque ele não tinha esse sucesso antes, e foi um avanço. E nós aprovamos esse aluno porque ele também tinha um histórico de reprovação. E fizemos um relatório e ele se manteve na escola, porque a escola tinha o ano seguinte, né? E aí a gente, enfim, a pandemia não permitiu a gente permanecer nesse progresso, porque as aulas foram suspensas, mas o sucesso, o avanço houve, as aulas remotas foram mantidas, né? Mas não na forma como a gente gostaria de continuar esse processo. Com fé em Deus, ano que vem a gente vai conseguir retomar isso, né? E é uma família carente, não tem internet, não tem nem como a gente fazer uma aula virtual, né? Enfim, nesse sentido aí eu te falo que eu tive a acessibilidade de Jesus. Eu acertei desta vez. Não significa que eu acertei em todas. Eu tenho um histórico de mais de 10 anos de educação, não significa que eu acertei em todas. Eu sou ser humano, eu sou falha, né? Mas eu tenho aprendido a acertar. Eu tenho acertado mais do que errado. E a gente tem que ter esse cuidado com as pessoas, ter essa sensibilidade que Jesus tinha, né? Esse amor, essa sensibilidade de enxergar o outro não pelo seu erro, mas pelo histórico por trás daquele erro. Tudo tem uma explicação, não tem uma justificativa. A gente não pode tolerar todas as coisas, a gente não pode aceitar todas as coisas, mas a gente tem que aprender a olhar o outro como Cristo olharia. E aí então, é possível sermos diferentes? É possível a gente fazer a diferença na vida das pessoas? Sim. Aonde chegar, né? A gente não precisa ser a tal, mas a gente precisa ser diferente, né? E aí eu te pergunto, nesses últimos dias, você tem agido como Judas ou como Jesus? E em 1 João 3,18 diz, filhinhos, não amemos só de palavras, mas em atitudes verdadeiras. Que a gente ame ao próximo como a nós mesmos, como o próprio Jesus nos ensinou, né? E é um mandamento antes mesmo do próprio Jesus ter vindo à Terra, que a gente ame ao próximo como a nós mesmos, como nós gostaríamos de sermos tratados, como nós gostaríamos de sermos considerados, entendidos, compreendidos, respeitados, valorizados. Às vezes, a gente só precisa de um abraço, de uma mão estendida, de um ouvido atento, de um olho iluminado, para que a gente encontre o caminho, né, de volta à paz, à comunhão conosco mesmo e principalmente com Deus. Né? E às vezes a gente é tão ocupado com o nosso umbigo, com nossos interesses, que não somos capazes de dar ao outro aquilo que ele necessita. Às vezes não é nem o que ele pede, é o que ele necessita. Né? Então, que em nome de Jesus a gente venha a ser, como profissional, como ser humano, como servo, como cristão, sermos semelhantes a Jesus. Amém? Essa é a minha palavra de hoje, porque ela falou comigo o dia todo. Eu estava conversando com uma amiga que também é irmã em Cristo, também é colega de trabalho. A gente estava falando das questões, né, de lidar com o outro, que essa palavra veio aqui, ó, sabe? E aí ela foi se confirmando durante o dia. Eu amei, Jesus, obrigada. E eu quero deixar essa palavra hoje com você. E eu quero avisar também que talvez eu vá fazer mais vídeos durante a semana. E eu espero muito, em nome de Jesus. Se essa palavra te impactou, se essa palavra te tocou, compartilha, deixa seu like, se inscreve aí nesse botãozinho vermelhinho, ativa o sininho,
né? E ajude essa palavra a chegar em outros corações, em outras vidas, para que nós venhamos tocar o mundo com a palavra de Jesus. Amém? Beijo no coração. É isso. Glória a Deus por sua vida e obrigada pela oportunidade. Amém.